Olá novamente, então agora nós vamos falar sobre o que nós chamamos de circuitos simples, ou seja, nós vamos começar a montar circuitos de forma a termos, a compreender melhor e evoluir um pouco no assunto, tá? Então, nós só lembrando o nosso conteúdo, nós falamos agora sobre o que é corrente elétrica, agora nós vamos falar sobre circuitos simples, tipos e tal, e depois nós vamos falar sobre a resistência elétrica, lei de Ohm e vamos seguir por aí. Então, circuitos simples. Primeira definição de um circuito simples, eu tenho que trabalhar. Vou mostrar aqui para vocês um videozinho rápido, que é esse videozinho aqui. Então, eu tenho um circuito que foi criado onde, eu tenho uma bateria. Vou voltar antes, eu tenho aqui uma bateria. Essa pilha, eu tenho polo positivo e polo negativo, e eu tenho aqui um circuito que passa, que liga a uma lâmpada, tá? O que eu observo aqui? Esse circuito tem uma interrupção, tem aqui o que a gente chama de um interruptor. Essa interrupção, esse interruptor, tem função de uma ação que nós chamamos de abrir e fechar o circuito. Nesse caso, nós temos aqui um interruptor aberto, tá? Se o nosso interruptor está aberto, nós temos um circuito aberto. Vou invertir os dois lados aqui, nós temos um circuito aberto. Então, esse aqui, essa definição corresponde a essa e essa definição corresponde a essa, para ficar bem claro. Então, nós temos aqui um circuito aberto. Quando tem o circuito aberto, o interruptor está aberto, não há corrente elétrica e a lâmpada fica apagada. Simples assim. Agora, quando eu sigo um pouco e fecho o circuito, olha lá o que acontece. Opa, já venceu. Olha o que acontece. Quando eu fecho o circuito, eu vou ter a circulação, vai ser aplicado essa diferença de potencial aqui será aplicada sobre a lâmpada e vai permitir que circulem os elétrons por esses condutores, por esse circuito fechado agora. Então, com o interruptor fechado, a corrente elétrica, a lâmpada, obviamente eu percebo que a lâmpada acende. Aqui eu tenho aqui a circulação corrente no sentido convencional. Já mostrei aqui para vocês do meu simulador, sentido convencional. Aqui eu mostro para vocês a montagem desse mesmo circuito, só que é uma representação esquemática, que é isso que vocês vão ver no dia a dia, tá? Para resolver exercício. Eu tenho a representação esquemática. O que tem essa representação esquemática? Eu tenho aqui a minha bateria, lembrem-se disso. Aqui eu tenho o polo positivo e aqui o negativo. Aqui eu tenho o meu interruptor abrindo e fechando. E aqui eu tenho a minha lâmpada. Vamos ver se eu consigo dar o play aqui. Olha lá o que acontece. Fechou, eu tenho circulando a corrente elétrica. Uma pergunta que vocês podem me fazer é, professor, mas o que é esses pontinhos aqui? Isso aqui não é nada demais, tá? Isso aqui é só a montagem do programa lá mesmo, do simulador, que ele mostra que isso aqui é a conexão dos fios. Então, basicamente, aqui eu tinha a bateria, daqui até aqui a bateria, e aqui eu liguei um fio, isso aqui é um fio, eu liguei o fio na bateria. Daí eu liguei um fio no outro fio para poder vir para cá, que foi ligado no interruptor, que foi ligado desse lado em outro fio, que foi ligado em outro fio, que foi ligado na lâmpada. A lâmpada ligada no fio, que foi ligado em outro fio, que foi ligado em outro fio que foi ligado na bateria. Simples assim, tá? Agora vamos falar em associações. Primeira associação que nós vamos falar, lá na frente nós vamos falar sobre associação de resistores, mas aqui nós vamos falar associação de pilhas ou de fontes, né? Qualquer fonte que você tenha, fontes elétricas, você trabalha com os mesmos conceitos. Mas a associação básica é de pilhas. Aqui não está aparecendo para vocês, tá? Mas esse aqui é um condutor, ele vem por aqui também, tá? É só um erro do meu computador aqui. Mas o que acontece aqui? Eu peguei uma pilha, dessa pilha eu puxo os meus conectores e eu vou medir a tensão. Eu tenho aqui um voltímetro. Esse voltímetro mede volts. Vocês já ouviram falar dele, inclusive, que vocês já tiveram aula em metrologia. E aqui eu tenho a minha pilha. Então, se eu for pegar esse voltímetro e colocar nesse ponto e nesse ponto, eu vou medir 1,5 volts. Esses dois pontos aqui, ó, coloca outra pilha. Uma está encostada na outra.
Ali nós temos, onde elas estão encostadas, 2 condutores encostados. Vocês devem lembrar do capítulo 19, quem leu o capítulo 19, que 2 condutores encostados, as cargas devem estar em equilíbrio. O que significa isso? Que o potencial do 1 é igual ao potencial do 2, eles estão no mesmo potencial. Então, se aqui o potencial é 0 volts, e aqui eu tenho uma diferença potencial de 1,5, então aqui o potencial é 1,5 volts, dos dois. Se eu coloco outra pilha aqui, quanto que aumentou essa outra pilha? Mais 1,5 volts. Então aqui vai estar em 3 volts, só lembrando que aqui é 0 volts. Então se eu coloco mais uma, aqui vai estar em 4,5 volts. Aqui é 0. Se eu coloco mais uma, 6 volts. Coloco o meu voltímetro no circuito, eu vou medir as 2 pontas do meu circuito e eu encontro lá quanto? 6 volts. Certo? Então, o que eu tenho numa associação? Esse tipo de associação que nós chamamos de associação em série, em que eu ligo o positivo num no negativo do outro. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. A tensão total no circuito, medida em volts, é igual à soma das tensões individuais. A voltagem total do circuito é igual à soma das voltagens individuais. Esse termo voltagem eu já expliquei para vocês em sala, não é muito comum. O eletrotécnico, que eu sou formado em eletrotécnico, fica louco, mas a gente vê muitos livros de ensino médio falando isso, inclusive de graduação. Então vai aparecer para vocês. Quando o circuito é ligado, a corrente elétrica total do circuito é igual à corrente elétrica individual de cada pilha. Opa, essa observação aqui é importante. Porque, lembra que a gente falou que circula uma corrente elétrica? A gente viu aqui, né? Circulando uma corrente elétrica. Então, quando eu fecho o circuito. Então, se eu colocar uma lâmpada aqui, ou um elemento resistor qualquer, o que vai acontecer? Vai circular uma corrente elétrica, a corrente elétrica vai circular por aqui. Ótimo, mas é a mesma corrente elétrica que vai circular por aqui, é a mesma que vai passar por aqui, é a mesma que vai passar por aqui. Então, a corrente elétrica total do circuito, que é a mesma que vai circular por aqui, A corrente elétrica total do circuito é igual à corrente elétrica de cada pilha. E aqui é o circuito esquemático correspondente, tá? Mesma coisa, eu tenho lá as 4 pilhas, 1,5 volt cada uma, vai me dar um total de 6 volts. E a corrente elétrica de cada uma das pilhas aqui é igual à corrente elétrica total. Então aqui é I. Bom, agora falar sobre um circuito, associação de paralelo. Desculpa, eu estava pulando aqui. Associação em paralelo. Eu vou mudar a minha ligação. Vou ligar de uma forma diferente. Agora eu vou pegar essas pilhas e eu vou ligar todos os positivos juntos. Todos os negativos juntos. Quando eu faço isso, o que eu tenho? Lembra que eu falei para vocês, né? Aqui é 0 volts. Se aqui está 0 volts, aqui é um condutor, aqui é tudo condutor. Então aqui também tem que estar no mesmo potencial. Todo mundo no mesmo potencial. E aqui está 1,5, então todo mundo é condutor, tudo isso aqui é condutor, todo mundo tem que estar no mesmo potencial. O que significa isso? Que se eu for medir aqui nas extremidades, quanto que eu vou medir? O mesmo potencial, 1,5 volts. Correto? Fazendo isso, eu vou medir 1,5 volts. E aqui está o meu circuito equivalente, mesma coisa, né? E aqui eu digo lá, a tensão total no circuito é igual à tensão individual de cada pilha. Está aí, a gente viu isso, né? Tensão total do circuito, 1,5 volts. Tensão de cada pilha, 1,5 volts. Essa é uma associação paralelo, associação de pilhas em paralelo. Agora vamos ver o que acontece quando liga o circuito. Bom, imagine que quando eu for ligar o circuito, eu coloque aqui um elemento qualquer aqui. E obviamente eu sei que vai circular uma corrente elétrica I. Só que essa corrente elétrica vai ser fornecida por esse, vai ser fornecida por esse, vai ser fornecida por esse, vai ser fornecida por esse.
Lembrem-se, corrente elétrica é igual ao número de cargas, ou melhor, a quantidade de carga num determinado tempo. O que significa dizer isso, gente? Significa que esse aqui vai fornecer uma determinada carga, tantos coulombs. Vou chutar lá, tá? 0,1 coulomb. Carga alta, né? 0,1 coulomb. Esse aqui vai fornecer, como é tudo igual, né? Tudo igual. 0,1, esse aqui 0,1, esse aqui 0,1, esse aqui 0,1. Então, eu vou ter o que? Total de 0,4. Tudo chutando. Por segundo. Então, isso aqui vai dar 0,4 ampere. Correto? Então, a carga total dele, a carga elétrica total do circuito vai ser igual ao quê? A soma das correntes elétricas individuais. Desculpa, eu falei carga elétrica, né? Corrente elétrica total vai ser igual à soma das correntes elétricas individuais. Então, essa é uma característica da associação em paralelo. Ok? Perceberam a diferença de um de outro? E agora vamos falar uma aplicação em circuito simples, bateria de automóvel. A primeira aplicação é a que a gente encontra todos os dias. Então, como que é uma bateria? Ela tem essa cara, basicamente, onde eu tenho os dois polos, positivo e negativo. Não sei qual que é qual aqui, porque é difícil de ver. E se vocês forem observar, eu tenho aqui pequenas aberturas. Algumas baterias mais modernas, elas não são abertas assim, tá? Você não consegue acessar, não consegue tirar a tampa daqui e acessar essa parte. Mas basicamente elas são assim, onde eu tenho os compartimentos aqui, ó, 6 compartimentos. Cada compartimento desse me fornece 2 volts. Como assim fornece 2 volts? Esses compartimentos são compostos de placas de chumbo com soluções de ácido sulfúrico. A professora Isabel me falou que vocês veem isso agora, nesse período. Então, se vocês não tiveram, vocês vão ter logo em seguida pilhas, né? Então, não vou entrar em muitos detalhes, porque ela vai abordar bem isso com vocês. Mas o que nos interessa nisso aí, que cada placa me fornece 2 volts. Eu estou com essas placas, olha aqui, ó. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Isso aqui é uma ligação em série. Se é uma ligação em série, o que eu tenho? Que a tensão VAB vai ser igual a somatórias de todas as tensões individuais. Vou tirar o I aqui, senão eu pensar que é corrente elétrica. De todas as tensões individuais. Então, 2 mais 2 mais 2, como tem 6, 12 volts aqui a bateria, a tensão da minha bateria. Só lembrando, só chamando a atenção de vocês, que esses 2 volts aqui são características do material utilizado aqui dentro. Se você mudar o material, você muda a tensão aplicada, a tensão fornecida. Tá? Mais uma representação aqui do meu circuito elétrico simples. Eu tenho a minha bateria ligada, positivo e negativo. Lembra que eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com o sentido convencional da corrente, então eu vou dizer, ó, minha corrente elétrica circula nesse sentido. E aqui eu posso fazer assim, ó, fazer assim e posso fazer assim para mostrar a intensidade de corrente elétrica circulando, tá? E a representação esquemática dela é essa aqui, ó, positivo, negativo, não preciso colocar os sinais, por que eu sei? Porque eu sei que esse aqui é maior, é positivo, e esse polo menor é negativo. E eu vou ter a minha corrente elétrica circulando pelo meu circuito. E aqui tem uma questão muito importante. A corrente elétrica em A tem que ser igual à corrente elétrica em B, nesses 2 pontos aqui, ó, A e B que eu coloquei. Como assim, professor? Significa que os elétrons que passam por aqui, por A, e voltam por B. Ou os elétrons que saem da bateria tem que voltar para a bateria. O que significa isso? Isso aqui é o princípio de conservação da carga elétrica. É um princípio tão fundamental quanto o princípio de conservação de energia. Tá? Então, a carga elétrica não se perde, não se cria, ela se conserva. Para algum lugar ela tem que estar indo. E aqui é o que está acontecendo. Ela vem, ganha potencial na bateria e continua circulando aqui. Bonito. Bom, para ajudar vocês, como sempre, aqui é um materialzinho complementar para vocês assistirem alguns videozinhos que podem ajudar bastante vocês. E aqui na frente é as fontes das figuras utilizadas. E é isso, na medida do possível eu vou passando algumas tarefinhas para vocês olharem lá e tal. Beleza? Se vocês quiserem, vocês podem olhar esse link aqui do FET e brincar um pouquinho com o simulador, que vocês vão fazer isso no futuro, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau a todos. Até a próxima.